Um milionário se disfarça de mendigo para encontrar a mãe perfeita para seu filho órfão. Mas quando uma simples faxineira faz algo que nenhuma mulher rica faria, sua vida muda para sempre. Prepare-se para uma história que vai partir seu coração. Ricardo Montenegro observava pela janela de seu escritório no último andar do edifício empresarial Vitória, um dos prédios mais imponentes da região central. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a foto de uma criança de cabelos castanhos e olhos brilhantes. O menino sorria inocentemente para a câmera, alheio ao drama que se desenrolava na vida do homem mais rico da cidade. A fortuna de Ricardo havia sido construída através da Montenegro Incorporações, empresa que transformou terrenos abandonados em complexos residenciais de luxo. Com poucos anos de carreira, já comandava um império imobiliário que se estendia por toda a região metropolitana. Porém, toda aquela riqueza não conseguia preencher o vazio que carregava no peito desde que perdeu sua esposa, Isabela, durante o parto de seu único filho. Gabriel Montenegro cresceu cercado de babás, governantas e professores particulares. O garoto era educado, inteligente e carinhoso, mas Ricardo percebia que algo essencial faltava na vida do menino: o amor maternal que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. As funcionárias cuidavam bem da criança, mas era apenas trabalho. Quando terminava o expediente, elas voltavam para suas próprias famílias, deixando Gabriel na companhia apenas do pai, que frequentemente estava ocupado com reuniões e negócios. Durante anos, Ricardo tentou encontrar uma companheira. Mulheres elegantes e sofisticadas apareciam constantemente em sua vida, atraídas pela fortuna e pelo status social. Jantares em restaurantes caros, viagens para destinos exóticos e presentes luxuosos faziam parte da rotina desses relacionamentos. Contudo, sempre que apresentava Gabriel às suas pretendentes, a mesma situação se repetia. Elas tratavam o menino com educação superficial, demonstrando interesse apenas quando Ricardo estava observando. Certa tarde, após mais um término decepcionante, Ricardo conversava com seu melhor amigo e sócio, Henrique Almeida, no escritório da empresa. Henrique havia sido testemunha de todas as tentativas frustradas de Ricardo em encontrar uma mãe para Gabriel. Você precisa parar de procurar nos lugares errados, disse Henrique, ajeitando os óculos enquanto organizava alguns documentos sobre a mesa. Essas mulheres só veem sua conta bancária, não enxergam o Gabriel como prioridade. Ricardo suspirou profundamente, guardando a foto do filho na carteira. Mas onde vou encontrar alguém genuíno? Todas sabem quem eu sou antes mesmo de me conhecerem. A Montenegro Incorporações está constantemente nas manchetes dos jornais de negócios. E se você mudasse de estratégia? Sugeriu Henrique com um brilho diferente no olhar. E se elas não soubessem quem você realmente é? A ideia ecoou na mente de Ricardo durante os dias seguintes. Como descobrir o verdadeiro caráter de uma pessoa se ela já chegava interessada em sua fortuna? Como saber se alguém amaria Gabriel pelo que ele era e não pelo que representava financeiramente? Foi então que Ricardo tomou a decisão mais radical de sua vida. Guardou os ternos italianos no armário, trocou o relógio de luxo por um simples modelo de pulso e vestiu roupas simples e desgastadas que comprou em uma loja de departamento popular. Deixou crescer a barba por alguns dias, despenteou os cabelos cuidadosamente tratados e aplicou um pouco de terra nas unhas e roupas. Quando se olhou no espelho, mal conseguiu reconhecer a própria imagem. O empresário bem-sucedido havia desaparecido, dando lugar a um homem comum que aparentava enfrentar dificuldades financeiras. O disfarce era tão convincente que até mesmo Henrique ficou chocado quando Ricardo apareceu no escritório para explicar seu plano. Vou encontrar trabalho como faxineiro, jardineiro, qualquer coisa que me permita observar como as pessoas tratam quem consideram inferior,
explicou Ricardo, praticando um sotaque mais simples e gestos menos refinados. Quero descobrir quem tem bondade genuína no coração. Henrique balançou a cabeça, preocupado com um amigo. E o Gabriel? Como vai explicar sua ausência? Direi que preciso viajar a trabalho por algumas semanas. A governanta Helena cuidará dele, como sempre faz quando viajo para outras cidades. O plano estava traçado. Ricardo deixaria temporariamente sua vida de luxo para se infiltrar no mundo das pessoas comuns, observando como tratavam aqueles que consideravam estar em posição social inferior. Sua esperança era encontrar alguém com coração puro, que demonstrasse bondade genuína, independentemente das aparências. Nos primeiros dias, Ricardo percorreu diferentes bairros da cidade, observando o comportamento das pessoas. Sentava em praças públicas, caminhava pelas ruas comerciais e frequentava locais onde poderia interagir com mulheres de diferentes idades e origens diferentes. A experiência foi reveladora e muitas vezes dolorosa. Vestido como uma pessoa em situação vulnerável, Ricardo experimentou pela primeira vez na vida o preconceito e a indiferença. Algumas pessoas desviavam o olhar quando ele se aproximava. Outras faziam comentários sussurrados sobre sua aparência. Lojistas o seguiam discretamente quando entrava em estabelecimentos, claramente desconfiando de suas intenções. A busca o levou até o Hospital São Lucas, uma das maiores instituições de saúde da região. Ricardo havia contribuído anonimamente para várias reformas do hospital ao longo dos anos, mas agora caminhava pelos corredores como um completo desconhecido, observando a dinâmica entre funcionários e visitantes. Foi nos corredores do hospital que Ricardo primeiro avistou Marina Santos. Ela empurrava um carrinho de limpeza pelos corredores, cumprimentando pacientes e funcionários com um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Usava o uniforme azul das funcionárias da limpeza, com os cabelos presos em um coque simples, mas havia algo especial em sua postura e no modo como interagia com as pessoas ao redor. Marina parou para conversar com uma senhora idosa que estava sentada em uma cadeira de rodas no corredor. A faxineira ajoelhou-se ao lado da cadeira, segurando delicadamente a mão da paciente enquanto ouvia atentamente suas palavras. Não era pressa ou obrigação profissional, mas interesse genuíno pelo bem-estar daquela pessoa. Ricardo observou à distância, fingindo ler um folheto informativo. Marina passou vários minutos conversando com a idosa, oferecendo palavras de conforto e até mesmo dividindo um lanche que havia trazido de casa. Quando finalmente se levantou para continuar o trabalho, a expressão da paciente havia se transformado completamente. Durante os dias seguintes, Ricardo retornou ao hospital, sempre encontrando desculpas para permanecer nos corredores onde Marina trabalhava. Observou como ela tratava cada pessoa com respeito e carinho, independentemente de sua condição social ou estado de saúde. Presenciou momentos em que Marina consolava familiares aflitos, ajudava pacientes com dificuldades de locomoção e até mesmo dividia seu próprio almoço com pessoas que pareciam necessitar mais do que ela. O que mais impressionou Ricardo foi perceber que Marina agia da mesma forma quando acreditava estar sozinha. Em um momento específico, ele a viu limpando o quarto de uma criança internada, cantarolando baixinho uma canção de ninar enquanto organizava os brinquedos espalhados. A menina dormia profundamente, mas Marina continuou cantando, como se soubesse que aquela melodia poderia trazer sonhos mais tranquilos. Ricardo sentiu algo despertar em seu peito, uma sensação que não experimentava desde os primeiros dias de namoro com Isabela. Marina possuía uma bondade natural que não dependia de reconhecimento ou recompensas. Ela simplesmente era genuinamente boa. Determinado a conhecê-la melhor, Ricardo elaborou um plano para se aproximar. Precisava descobrir se aquela bondade se estenderia também a ele, um desconhecido em aparente situação de vulnerabilidade.
Ricardo passou mais alguns dias observando Marina à distância, estudando cada gesto e palavra dela. A faxineira chegava sempre cedo ao Hospital São Lucas, cumprimentava os seguranças pelo nome e conhecia a história pessoal de vários pacientes regulares. Era como se ela fosse um raio de sol caminhando pelos corredores frios da instituição. Decidido a se aproximar, Ricardo criou a oportunidade perfeita. Posicionou-se próximo ao elevador principal, fingindo estar tonto e desorientado. Quando Marina passou empurrando seu carrinho de limpeza, ele encostou-se na parede, levando a mão à testa como se estivesse passando mal. "O senhor está bem?" perguntou Marina imediatamente, abandonando o carrinho para se aproximar. Sua voz carregava preocupação genuína, não a cortesia profissional que Ricardo estava acostumado a receber. Estou me sentindo meio fraco", murmurou Ricardo, interpretando seu papel com cuidado. "Não comi nada desde ontem à noite." Marina franziu a testa, observando as roupas simples e o aspecto abatido do desconhecido. Sem hesitar, ela abriu sua bolsa térmica e retirou um sanduíche cuidadosamente embrulhado em papel alumínio. "Tome, coma isso", disse ela, estendendo o lanche. "É de presunto e queijo. Fiz em casa hoje cedo. Não é muito, mas vai ajudar." Ricardo ficou genuinamente surpreso. Aquele sanduíche provavelmente era o almoço de Marina, e ela estava oferecendo sem conhecê-lo, sem saber se ele realmente precisava ou se merecia tal generosidade. "Não posso aceitar, deve ser seu almoço", protestou Ricardo, testando a reação dela. "Tenho outro na geladeira do hospital", mentiu Marina com um sorriso caloroso. "Come, vai ficar bom. Meu nome é Marina, trabalho aqui na limpeza." "Qual é o seu nome?" "Roberto", respondeu Ricardo, usando o nome fictício que havia preparado. "Estou procurando trabalho na região. Vim entregar alguns currículos." Marina assentiu com compreensão. Tempos difíceis para encontrar emprego mesmo. "Você tem família?" A pergunta tocou uma corda sensível em Ricardo. Por um momento, ele quase falou sobre Gabriel, mas manteve o personagem. "Tenho um filho pequeno", disse ele, permitindo que a emoção real transparecesse em sua voz. "Está com a avó enquanto procuro trabalho. É por ele que não posso desistir." Os olhos de Marina se encheram de compaixão. Ela conhecia bem as dificuldades de sustentar uma família, de lutar todos os dias para garantir o básico. "Quantos anos ele tem?" perguntou Marina, sentando-se ao lado de Ricardo no banco do corredor. "Alguns anos", respondeu Ricardo vagamente. "É um menino especial, sabe? Inteligente, carinhoso. Merece coisa melhor do que posso dar agora." Marina colocou a mão no ombro dele, um gesto simples, mas carregado de significado. "Você parece um pai que ama muito seu filho. Isso já é o mais importante que qualquer criança pode ter." Durante a conversa, Ricardo observou como Marina falava sobre crianças. Seus olhos brilhavam de uma forma especial, como se cada menção a uma criança despertasse algo maternal em sua alma. Ela contou que sempre sonhou em ter filhos, mas a vida havia tomado rumos diferentes. "Trabalho aqui há alguns anos", explicou Marina. "Adoro quando as crianças ficam internadas, não porque quero que estejam doentes, claro, mas porque posso conversar com elas, brincar um pouquinho quando tenho tempo livre. Elas me fazem lembrar de como o mundo pode ser simples e bonito através dos olhos de uma criança." Ricardo sentiu o coração acelerar. Aquela mulher não apenas demonstrava bondade com estranhos, mas tinha uma conexão natural com crianças. Estava começando a acreditar que talvez tivesse encontrado exatamente o que procurava. Nos dias seguintes, Ricardo retornou ao hospital, sempre encontrando Marina durante os intervalos dela. Criou uma rotina de procurar emprego na região, o que justificava sua presença constante no local. A cada conversa, descobria mais sobre o caráter excepcional daquela mulher. Marina morava sozinha em um pequeno apartamento no bairro Jardim Esperança. Sustentava a mãe viúva que havia ficado doente anos antes e ainda conseguia ajudar vizinhos em dificuldades.
Trabalhava turnos extras sempre que possível, economizava cada centavo, mas nunca deixava de ajudar quem precisava. Sabe, Roberto, disse Marina em uma de suas conversas, acredito que Deus coloca pessoas em nosso caminho por algum motivo. Talvez você apareça aqui para me lembrar de como é importante estender a mão para quem precisa. Ricardo ficou tocado pela profundidade daquelas palavras. Marina enxergava até mesmo os encontros casuais como oportunidades de fazer o bem. Durante uma tarde particularmente movimentada no hospital, Ricardo presenciou uma situação que confirmou todas suas impressões sobre Marina. Uma senhora de meia idade chegou ao hospital carregando uma criança pequena nos braços, visivelmente desesperada. A menina estava com febre alta e a mãe não tinha dinheiro para pagar a consulta particular. Marina, que estava limpando o hall de entrada, observou a situação. Aproximou-se discretamente da recepcionista e, após uma breve conversa, dirigiu-se até a mulher aflita. Dona, a recepcionista disse que conseguiu encaixar sua filha na consulta de emergência, informou Marina com um sorriso reconfortante. Não vai ter custo algum. A mãe da criança começou a chorar de alívio, agradecendo repetidamente. O que ela não sabia era que Ricardo havia observado Marina entregar discretamente alguns valores para a recepcionista, cobrindo os custos da consulta com o próprio salário. Aquele gesto tocou Ricardo profundamente. Marina havia usado dinheiro que provavelmente fazia falta em sua própria casa para ajudar uma completa desconhecida. Não foi um impulso caridoso de alguém com recursos sobrados, mas o sacrifício consciente de uma pessoa que escolhia o bem-estar alheio antes do próprio conforto. Naquela noite, Ricardo retornou para sua mansão no bairro nobre da cidade com a mente fervilhando de pensamentos. Encontrou Gabriel brincando sozinho na sala de estar, construindo uma torre com blocos coloridos. A governanta Helena preparava o jantar na cozinha. Papai, exclamou Gabriel ao vê-lo. Você voltou, estava com saudade. Ricardo abraçou o filho, sentindo uma mistura de culpa e esperança. Durante os dias de disfarce, havia sentido falta de Gabriel, mas também começara a vislumbrar a possibilidade real de dar ao menino o que sempre desejou, uma figura materna genuína. Como foram seus dias, campeão? Perguntou Ricardo, sentando-se no chão para brincar com o filho. Foram bons, mas a senhora Helena disse que você está viajando muito para trabalhar. Quando vou poder ir com você? A pergunta inocente de Gabriel ecoou na mente de Ricardo durante toda a noite. O menino precisava de mais do que cuidados profissionais, precisava de uma família verdadeira. E Ricardo começava a acreditar que Marina poderia ser a peça que faltava naquele quebra-cabeças. Porém, ainda havia um teste crucial pela frente. Ricardo precisava descobrir como Marina reagiria à presença de uma criança, especificamente de Gabriel. Mas como fazer isso sem revelar sua verdadeira identidade prematuramente? A resposta veio de forma inesperada. Durante uma de suas visitas ao hospital, Ricardo ouviu Marina comentando com uma colega sobre um evento beneficente que aconteceria no final da semana no Parque Central da cidade. Era uma feira de adoção de animais combinada com atividades recreativas para crianças carentes da região. Sempre vou nestes eventos, explicou Marina. Adoro ver a alegria das crianças, mesmo quando não posso ajudar financeiramente. Só de estar lá, conversando com elas, já me sinto útil. Ricardo viu ali a oportunidade perfeita. Poderia levar Gabriel ao evento, apresentá-lo a Marina de forma casual e observar a interação entre eles. Seria o teste definitivo para descobrir se aquela mulher extraordinária poderia realmente se tornar a mãe que Gabriel tanto precisava. Enquanto planejava secretamente aquele encontro, Ricardo não imaginava que o destino estava preparando uma reviravolta que testaria não apenas o caráter de Marina,
mas também colocaria seu próprio coração à prova de maneiras que jamais antecipou. O parque central da cidade estava repleto de famílias, crianças correndo entre as barracas coloridas e o som alegre de músicas infantis ecoando pelos alto-falantes. Ricardo chegou ao evento vestido com roupas simples, mas desta vez acompanhado de Gabriel, que usava roupas igualmente discretas que Ricardo havia comprado especialmente para a ocasião. "Papai, por que estamos vestidos assim?" perguntou Gabriel, observando as próprias roupas com curiosidade. "E por que você está com essa barba grande?" Ricardo ajoelhou-se na altura do filho, escolhendo as palavras com cuidado. "Hoje vamos brincar de ser outras pessoas, tá bom? Como aqueles jogos de faz de conta que você gosta. Meu nome é Roberto e você vai me chamar assim, combinado?" Gabriel assentiu entusiasmado. Sempre adorava brincadeiras que envolviam imaginação. "E qual é o meu nome na brincadeira?" "Você continua sendo Gabriel", sorriu Ricardo. "Mas vamos fingir que somos uma família simples que não tem muito dinheiro. Pode fazer isso para o papai?" O menino concordou alegremente, sem entender completamente o motivo da encenação, mas feliz por passar tempo com o pai em um ambiente diferente do usual. Era raro Ricardo ter tempo livre para eventos como aquele, e Gabriel estava radiante com a atenção exclusiva que recebia. Ricardo localizou Marina quase imediatamente. Ela estava ajoelhada próxima a um grupo de crianças, ensinando-as a fazer pulseiras com miçangas coloridas. Usava uma camiseta simples e jeans, com os cabelos soltos balançando suavemente na brisa da tarde. Sua risada contagiante se misturava às gargalhadas infantis, criando uma atmosfera de alegria pura que contrastava com a tensão que Ricardo sentia no peito. "Olha só, Gabriel", disse Ricardo, apontando discretamente para Marina. "Vamos ver as pulseiras que aquela moça está ensinando?" Eles se aproximaram do grupo e Ricardo observou atentamente quando Marina ergueu os olhos e viu Gabriel. O rosto dela se iluminou instantaneamente, como se uma luz especial tivesse sido acesa por dentro. Não era a reação forçada que outras mulheres haviam demonstrado ao conhecer Gabriel em situações sociais, mas algo genuíno e natural. "Oi, lindinho", disse Marina para Gabriel, com uma voz doce e acolhedora. "Quer aprender a fazer pulseiras também?" Gabriel olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. O menino sentou-se no chão ao lado de Marina, que imediatamente começou a ajudá-lo com paciência infinita. Ricardo notou como ela se posicionava na altura da criança, mantendo contato visual e falando de forma que Gabriel se sentisse importante e incluído. "Que nome bonito, Gabriel", disse Marina, depois que o menino se apresentou. "Você sabe que Gabriel é o nome de um anjo muito importante?" Os olhos de Gabriel brilharam. "Sério? Meu papai nunca me contou isso." "É sim, Gabriel é o anjo que leva as mensagens mais especiais de Deus. E olha só que pulseira linda você está fazendo. Tem mãos de artista", elogiou Marina, genuinamente impressionada com a destreza do menino. Ricardo observou fascinado como Marina interagia com Gabriel. Não era a atenção forçada que outras mulheres haviam demonstrado quando queriam impressionar o pai. Marina estava completamente envolvida com a criança, fazendo perguntas sobre seus gostos, contando histórias engraçadas e criando uma conexão natural e espontânea que fez o coração de Ricardo acelerar. "E esse é seu papai?" perguntou Marina, olhando para Ricardo com um sorriso caloroso, que o fez sentir-se tanto culpado quanto esperançoso. "É o Roberto", respondeu Gabriel, lembrando-se da instrução do pai. "Ele está procurando trabalho, mas hoje viemos nos divertir." Marina acenou para Ricardo, que se aproximou timidamente. "Que menino especial você tem, Roberto. Ele é muito educado e inteligente. Você deve estar muito orgulhoso." "Obrigado", murmurou Ricardo, sentindo o peso da mentira que mantinha, mas também aquecendo-se com o elogio sincero sobre Gabriel. "Ele é realmente a coisa mais importante da minha vida."
Durante a tarde, Ricardo teve a oportunidade de observar Marina em diversos momentos com Gabriel, e cada interação confirmava suas impressões iniciais. Quando o menino derrubou o suco na própria camiseta, Marina imediatamente ofereceu lenços umedecidos que carregava na bolsa, sem fazer alarde ou demonstrar irritação. Quando Gabriel ficou cansado de uma brincadeira, ela sugeriu atividades mais tranquilas, sempre atenta ao bem-estar dele, sem ser invasiva. "Marina, você conhece muitos jogos", exclamou Gabriel, maravilhado com a criatividade dela para inventar brincadeiras simples com materiais básicos. "Quando gostamos de crianças, sempre aprendemos coisas novas para alegrar vocês", respondeu Marina, criando um aviãozinho de papel colorido. "Este aqui vai voar bem longe, aposto." Gabriel tentou fazer o aviãozinho voar, mas o papel caiu logo em seguida. Ao invés de ficar frustrado, ele riu e correu atrás do papel. Marina o seguiu, ensinando-o a dobrar melhor as pontas para que o voo durasse mais tempo. "É assim, olha", disse ela, pacientemente mostrando cada dobra. "O importante não é fazer perfeito na primeira vez, é continuar tentando até conseguir." A paciência infinita de Marina impressionou Ricardo. Ela repetiu o processo várias vezes, sempre com entusiasmo renovado, até que Gabriel conseguiu fazer um aviãozinho que voou pela metade do parque. O momento mais tocante aconteceu quando Gabriel tropeçou enquanto corria atrás de uma bola e ralou levemente o joelho. Antes mesmo que Ricardo pudesse reagir, Marina já estava ao lado do menino, limpando cuidadosamente o machucado com produtos de primeiros socorros que havia trazido. "Não doeu muito, né, campeão?", disse ela, soprando delicadamente no joelho de Gabriel. "Olha, vou fazer uma mágica para a dor passar." Marina fingiu tirar a dor do joelho com as mãos, fazendo gestos teatrais que arrancaram risadas de Gabriel. Em seguida, colou um curativo com desenhos coloridos, transformando o pequeno acidente em uma aventura divertida. "Pronto! Agora você tem um curativo de super-herói. Aposto que vai cicatrizar super rápido", disse Marina, dando um beijinho carinhoso na testa do menino. Ricardo sentiu o peito apertar de emoção. Aquilo não era apenas bondade ou carinho profissional. Marina demonstrava um instinto maternal genuíno, tratando Gabriel como se fosse seu próprio filho. O beijo na testa foi tão natural e carinhoso que, por um momento, Ricardo esqueceu completamente que estavam representando papéis. Conforme as horas passaram, Gabriel se tornou cada vez mais apegado a Marina. Ele a seguia pela feira, segurava sua mão durante as brincadeiras e insistia para que ela experimentasse todos os lanches que compravam. A conexão entre eles era tão evidente que outras pessoas no evento começaram a assumir que eram mãe e filho. "Que filho educado você tem", comentou uma senhora que vendia algodão doce. Marina corou ligeiramente, mas não corrigiu a impressão equivocada. "Obrigada", disse simplesmente, acariciando os cabelos de Gabriel com ternura. "Marina, você tem filhos?", perguntou Gabriel com a curiosidade típica das crianças, enquanto compartilhavam pipoca sentados em um banco do parque. A pergunta pegou Marina de surpresa. Por um momento, Ricardo viu uma sombra de melancolia atravessar o rosto dela. Uma tristeza profunda que ela tentava esconder atrás do sorriso constante. "Não tenho, Gabriel", respondeu ela suavemente, olhando para as próprias mãos. "Mas adoraria ter um menino esperto e carinhoso como você." "Por que não tem?", continuou Gabriel, alheio à delicadeza do assunto. Marina olhou para Ricardo como se pedisse permissão para responder. Ele assentiu quase imperceptivelmente, curioso para saber como ela lidaria com a pergunta difícil. "Às vezes a vida demora para nos dar os presentes mais especiais", explicou Marina com sabedoria, escolhendo palavras que uma criança pudesse entender. "Mas enquanto espero, posso cuidar de crianças especiais como você, mesmo que seja só por uma tarde." Ricardo ficou profundamente tocado pela maturidade e sensibilidade da resposta.
Marina não tentou explicar conceitos complexos para Gabriel, mas ofereceu uma resposta carinhosa e honesta, que a criança conseguiu aceitar sem mais questionamentos. Você seria uma mamãe muito boa, disse Gabriel, com a honestidade brutal das crianças. Você é carinhosa e sabe fazer muitas coisas legais, e você não grita, nem fica brava. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas que ela tentou disfarçar, mas Ricardo percebeu a emoção que tomou conta dela. Obrigada, Gabriel. Você é um menino muito especial também. Durante o resto da tarde, Ricardo observou Marina interagindo não apenas com Gabriel, mas com outras crianças do evento. Ela ajudou uma menininha tímida a se juntar às brincadeiras, consolou um garoto que havia perdido o brinquedo e ensinou um grupo de adolescentes a fazer origami. Em todos os momentos, demonstrava paciência, criatividade e um amor genuíno por crianças. Marina, por que você gosta tanto de crianças? Perguntou Gabriel durante uma pausa para tomar água. Porque vocês nos ensinam a ver o mundo com olhos novos, respondeu ela, sentando-se no chão para ficar na altura dele. Vocês nos lembram do que é importante de verdade. Brincar, sorrir, ser bondoso, não ter medo de sonhar. As palavras de Marina ecoaram na mente de Ricardo. Ela não via crianças como responsabilidades ou fardos, mas como fontes de alegria e aprendizado. Era exatamente a perspectiva que ele queria que alguém tivesse em relação a Gabriel. Quando o evento chegou ao fim, Gabriel estava visivelmente relutante em se despedir de Marina. Ele a abraçou apertado, demorando-se no abraço como se quisesse guardar aquele momento na memória. Marina, posso te ver de novo? Perguntou Gabriel, com uma esperança inocente que partiu o coração de Ricardo. Espero que sim, querido, respondeu Marina, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Você trouxe muita alegria para o meu dia. Gabriel sussurrou algo no ouvido de Marina, que fez seus olhos se encherem de lágrimas novamente. Ela o abraçou mais apertado, como se quisesse protegê-lo de todas as tristezas do mundo. O que ele disse? Perguntou Ricardo, curioso e emocionado com a cena tocante. Disse que eu seria uma mamãe muito boa para alguma criança sortuda, respondeu Marina, enxugando discretamente os olhos, e que espera que Deus me dê um filho como ele em breve. As palavras inocentes de Gabriel atingiram tanto Marina quanto Ricardo como uma flecha certeira no coração. A criança havia expressado, com a simplicidade natural da infância, exatamente o que Ricardo esperava que acontecesse. Despediram-se com a promessa de se encontrarem novamente, e Ricardo levou Gabriel para casa, com a mente fervilhando de pensamentos e emoções contraditórias. Havia encontrado exatamente o que procurava, mas agora enfrentava o dilema de como revelar a verdade sem destruir a conexão especial que havia testemunhado. Durante o banho de Gabriel naquela noite, o menino não parava de falar sobre Marina, recontando cada momento especial que haviam compartilhado. Papai, a Marina é muito legal. Ela me ensinou um monte de brincadeiras e disse que eu sou inteligente. Ela fez a dor do meu joelho passar com mágica, contou Gabriel entusiasmado, salpicando água pelo banheiro. Você gostou muito dela, né? Perguntou Ricardo, ajudando Gabriel a vestir o pijama. Gostei. Ela é diferente das outras mulheres que você já trouxe aqui em casa. Ela me olhava como se eu fosse importante de verdade, não fingindo só para você ver. As palavras inocentes de Gabriel atingiram Ricardo como um raio. Seu filho havia percebido, com a intuição natural das crianças, a diferença entre o interesse genuíno de Marina e a atenção superficial que outras mulheres haviam demonstrado. Gabriel conseguiu detectar autenticidade onde adultos poderiam se enganar com performances convincentes. Como assim, filho? Perguntou Ricardo, sentando-se na cama ao lado de Gabriel. As outras mulheres sempre ficavam falando com você e só prestavam atenção em mim quando você estava olhando. Mas a Marina conversava comigo de verdade, como se eu fosse um amigo dela.
Ela se lembrava das coisas que eu falava e fazia perguntas sobre mim. A observação perspicaz de Gabriel confirmou todas as impressões de Ricardo. Marina não havia performado para impressionar o suposto pai solteiro em dificuldades financeiras. Sua atenção e carinho por Gabriel foram completamente genuínos. Naquela noite, depois que Gabriel adormeceu, Ricardo ficou longo tempo pensando em sua varanda, observando as luzes da cidade. Havia encontrado exatamente o que procurava. Uma mulher com coração puro, que amava crianças genuinamente e que tratava Gabriel com o carinho maternal que ele tanto precisava. Porém, agora enfrentava um dilema ainda maior. Como revelar sua verdadeira identidade sem destruir a confiança que haviam construído? Como explicar que havia mentido durante todo aquele tempo? E mais importante, Marina seria capaz de perdoá-lo quando descobrisse que havia sido enganada por alguém que ela havia ajudado com tanta generosidade? Ricardo sabia que chegara o momento da verdade, mas também sabia que essa revelação poderia tanto unir para sempre sua família, quanto destruir a única chance real de felicidade que Gabriel havia encontrado. A decisão que tomasse nos próximos dias definiria o destino de todos eles. Os dias seguintes ao evento no parque foram de intensa reflexão para Ricardo. Gabriel não parava de perguntar sobre Marina, querendo saber quando poderiam vê-la novamente. Durante o café da manhã, o almoço e especialmente na hora de dormir, o menino relatava memórias do tempo que passaram juntos, como se quisesse manter viva a conexão especial que havia sentido. Papai, a Marina disse que conhece muitas histórias de princesas que não precisam de príncipes para serem felizes. Posso encontrar ela de novo para ouvir essas histórias? Perguntou Gabriel, mexendo distraidamente no cereal enquanto olhava esperançoso para o pai. A governanta Helena notou a mudança de comportamento tanto do patrão quanto do menino, mas respeitosamente manteve suas observações para si mesma. Havia trabalhado para a família Montenegro tempo suficiente para reconhecer quando Ricardo estava lidando com questões importantes e sabia que ele compartilharia quando estivesse pronto. Ricardo sabia que não poderia adiar muito mais a revelação da verdade. A farsa estava se tornando insustentável, especialmente porque seus sentimentos por Marina haviam evoluído além de simples admiração por seu caráter. Ele estava se apaixonando pela mulher extraordinária que havia descoberto, e manter o disfarce de Roberto estava se tornando uma tortura emocional. Durante suas visitas ao Hospital São Lucas, Ricardo continuou interpretando o papel do desempregado em busca de trabalho. Mas agora cada conversa com Marina carregava o peso da mentira que mantinha. Ela perguntava constantemente sobre Gabriel, demonstrando interesse genuíno pelo bem-estar do menino e compartilhando ideias de atividades que poderiam fazer juntos. "Como está seu filhote?" perguntou Marina durante um de seus intervalos, dividindo novamente seu lanche com Ricardo. A generosidade dela havia se tornado rotina, algo que ela fazia naturalmente, sem esperar reconhecimento. "Ele ficou na minha mente desde o evento no parque. É uma criança muito especial." "Gabriel está bem", respondeu Ricardo, sentindo o coração apertar ao usar esse assunto como forma de conexão. "Ele também não para de falar sobre você. Acho que você causou uma impressão muito especial nele. Ontem ele me disse que você é a pessoa mais legal que já conheceu." Marina sorriu com ternura, mas Ricardo percebeu uma sombra de melancolia em seus olhos. "Ele é um menino incrível, Roberto. Você deve estar muito orgulhoso. Mesmo nas dificuldades financeiras, percebo que ele é bem cuidado, educado e cheio de amor. Isso fala muito sobre o pai que você é." A observação de Marina fez Ricardo refletir sobre como, mesmo disfarçado, era impossível esconder completamente o amor e cuidado que tinha pelo filho. Gabriel realmente era bem cuidado, educado e feliz.
características que poderiam levantar suspeitas sobre sua verdadeira condição financeira. Crianças negligenciadas não demonstravam a confiança e alegria que Gabriel exibia naturalmente. Sabe, Roberto, continuou Marina, mexendo nervosamente com as mãos. Tenho pensado muito desde nosso encontro no parque. Ver você com Gabriel, a forma como vocês se relacionam, me fez lembrar dos meus próprios sonhos. Que sonhos? Perguntou Ricardo, genuinamente interessado em conhecer mais sobre os desejos profundos dela. Sempre sonhei em ter uma família, confessou Marina, olhando para as próprias mãos. Não apenas um marido, mas uma família de verdade, com crianças correndo pela casa, risos durante o jantar, histórias para contar antes de dormir. Quando vejo vocês dois juntos, vejo o que sempre quis para mim. As palavras de Marina tocaram profundamente Ricardo. Ela não estava apenas demonstrando carinho por Gabriel, mas revelando que seus sonhos se alinhavam perfeitamente com o que ele desejava oferecer. Uma família unida e amorosa. Foi então que Marina fez um comentário que mudou completamente o rumo da conversa e intensificou ainda mais a culpa de Ricardo. Sabe, Roberto, tenho uma proposta para fazer, disse ela com um brilho especial nos olhos e uma determinação que Ricardo ainda não havia visto. Conversei com minha supervisora aqui no hospital e ela disse que talvez tenha uma vaga para auxiliar de manutenção. Não paga muito, mas é um começo estável. Você gostaria que eu indicasse seu nome? Ricardo ficou completamente sem palavras. Marina estava oferecendo ajuda concreta para conseguir emprego, movendo-se ativamente para melhorar a vida de alguém que considerava necessitado. Mais uma vez, ela demonstrava que sua bondade ia além de palavras gentis ou gestos momentâneos. E tem mais, continuou Marina, animando-se com suas próprias ideias. Eu poderia ajudar a cuidar do Gabriel algumas vezes por semana enquanto você trabalha. Sei que deve ser difícil conciliar trabalho com a criação dele sozinho. Não cobraria nada, claro. Seria um prazer passar tempo com ele. A generosidade absoluta da proposta deixou Ricardo emocionado e, ao mesmo tempo, devastado pela culpa. Marina estava oferecendo não apenas ajuda profissional, mas pessoal, disposta a cuidar de Gabriel gratuitamente por pura bondade e afeto pela criança. Eu não sei o que dizer, murmurou Ricardo, genuinamente emocionado e lutando contra as lágrimas que ameaçavam aparecer. Você faria isso por mim? Por nós? Claro! Você parece ser uma pessoa boa, um pai dedicado que ama seu filho acima de tudo. Vocês merecem uma oportunidade de estabilidade e felicidade, respondeu Marina naturalmente, como se ajudar estranhos fosse a coisa mais normal do mundo. Além disso, Gabriel me fez muito feliz no parque. Seria uma alegria ter ele na minha vida, mesmo que seja só como amiga da família. Naquele momento, observando a sinceridade radiante no rosto de Marina, Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Não podia mais continuar enganando uma pessoa tão pura e generosa. Marina merecia saber a verdade, mesmo que isso significasse perder qualquer chance de conquistar seu coração e arriscar a felicidade que Gabriel havia encontrado. Marina, disse ele, com a voz embargada de emoção e as mãos tremendo ligeiramente. Preciso conversar com você sobre algo muito importante, algo que pode mudar completamente sua opinião sobre mim e sobre tudo que vivemos juntos. A seriedade no tom de Ricardo fez Marina franzir a testa, preocupada. Ela pôde perceber que não se tratava de um assunto casual. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? É sobre o Gabriel? Poderia me encontrar depois do seu turno? É algo que preciso explicar pessoalmente, longe do hospital, em um lugar onde possamos conversar com privacidade. Marina hesitou por um momento, estudando o rosto tenso de Ricardo. Ela pôde ver que ele estava lutando com algo importante e a confiança que havia desenvolvido por Roberto durante aquelas semanas falou mais alto que qualquer receio. Claro, termino o plantão às 5 horas.
Podemos nos encontrar no café Encontros em Sabores, que fica próximo ao hospital. É tranquilo e reservado. O resto do dia passou como um borrão para Ricardo. Cada minuto parecia uma eternidade, e ele não conseguia se concentrar em nada além da conversa que estava por vir. Retornou para casa, abraçou Gabriel mais apertado que o usual, brincou com ele no jardim e passou horas decidindo exatamente como revelaria a verdade sem destruir completamente a confiança de Marina. «Papai, você está diferente hoje», observou Gabriel durante o lanche da tarde, olhando para o pai com curiosidade. «Está preocupado com alguma coisa?» «Estou pensando em algumas coisas importantes, filho», respondeu Ricardo, puxando Gabriel para um abraço. «Mas não se preocupe, papai só precisa ter uma conversa séria com uma pessoa especial». «É com a Marina?» perguntou Gabriel, esperançoso. «É sim. Papai precisa contar umas coisas importantes para ela». Às 5 horas em ponto, Ricardo estava no café, ainda vestido com suas roupas simples, mas carregando uma pasta de couro que continha documentos que comprovariam sua verdadeira identidade. Seu coração batia acelerado quando viu Marina entrar no estabelecimento, procurando por ele com um sorriso caloroso que logo se transformou em preocupação ao notar sua expressão tensa. «Oi, Roberto!» cumprimentou ela sentando-se à mesa que ele havia escolhido em um canto mais reservado. «Você parece muito nervoso. O que está acontecendo? Está me deixando preocupada». Ricardo respirou fundo, sabendo que não havia mais volta. Havia ensaiado aquele momento dezenas de vezes, mas agora que estava face a face com Marina, todas as palavras cuidadosamente preparadas pareceram insuficientes. «Marina, antes de mais nada, preciso que você saiba que tudo que senti por você durante este tempo é real», começou ele, com a voz tremendo ligeiramente. «Minha admiração, meu respeito, meus sentimentos, tudo que Gabriel sente por você, isso tudo é verdadeiro e genuíno». A expressão de Marina mudou, percebendo que algo importante e possivelmente perturbador estava prestes a acontecer. «Roberto, você está me assustando. Do que está falando? Por que está sendo tão dramático?» «Meu nome não é Roberto», disse Ricardo, retirando lentamente os documentos da pasta com mãos trêmulas. «Meu nome verdadeiro é Ricardo Montenegro. Sou o dono da Montenegro Incorporações». Marina olhou os documentos que ele colocou sobre a mesa. Carteira de identidade, cartões de crédito, fotos dele em eventos empresariais. Depois para seu rosto, tentando processar a informação que contrariava tudo que acreditava conhecer sobre ele. «Eu não entendo», disse ela com a voz saindo fraca e confusa. «Por que você mentiria sobre isso? Por que se fingiria de outra pessoa?» Com voz embargada e pausas frequentes para controlar a emoção, Ricardo contou toda a verdade. Explicou sobre sua busca desesperada por uma mãe para Gabriel, sobre as experiências frustrantes com mulheres interessadas apenas em sua fortuna, sobre a decisão radical de se disfarçar para encontrar alguém com caráter genuíno que amasse seu filho por quem ele realmente era. «Então você disfarçou sua identidade para me testar?» perguntou Marina, com a voz misturando choque, mágoa e uma crescente sensação de traição. «Fingiu ser pobre, necessitado, para ver como eu trataria alguém em dificuldades?» «No início, sim», admitiu Ricardo, vendo lágrimas se formarem nos olhos dela e sentindo seu próprio coração se despedaçar. «Mas, Marina, por favor, deixe-me explicar completamente. Quando comecei a conhecê-la de verdade, quando vi sua bondade genuína, sua conexão natural com Gabriel, a forma como você trata todas as pessoas com dignidade, isso mudou tudo. Eu me apaixonei por você. Não pela faxineira que pensava que você era, mas pela pessoa extraordinária que você realmente é, independentemente de sua profissão ou situação financeira». Marina se levantou da cadeira bruscamente, claramente abalada, e tentando processar a magnitude do engano.
Você mentiu para mim durante semanas, me fez acreditar que estava ajudando alguém necessitado, quando na verdade estava sendo observada e julgada como um experimento social. Marina, espera. Ricardo tentou segurá-la pelo braço gentilmente, mas ela se afastou, balançando a cabeça com incredulidade. Você brincou com meus sentimentos, com minha confiança, com minha bondade, disse ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu ofereci meu próprio dinheiro para ajudar você, dividi minha comida, meu tempo, meu carinho, e tudo era uma mentira. Por favor, não vá embora assim. Deixe-me explicar melhor. Deixe-me mostrar que meus sentimentos são verdadeiros, implorou Ricardo, levantando-se também. Sim, comecei com uma mentira, mas tudo que sinto por você agora é real. O amor que tenho por você, o respeito, a admiração, isso não é fingido. Como posso confiar em qualquer coisa que você diz agora? Perguntou Marina, enxugando os olhos com as costas da mão. Se você foi capaz de mentir tão elaboradamente por tanto tempo, como sei que não está mentindo sobre seus sentimentos também? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago, porque ele percebeu que ela tinha razão para duvidar. Havia destruído a base de confiança entre eles com suas próprias ações. Mas Marina ainda não havia terminado. E o Gabriel, aquele menino doce e inocente, fazia parte da sua encenação? Ele sabe que estava sendo usado para testar minha reação a crianças? Gabriel não sabe de nada, disse Ricardo rapidamente. Para ele, era apenas uma brincadeira, um jogo de faz de conta. Ele realmente gostou de você, Marina. O carinho dele é completamente genuíno. Isso torna tudo ainda pior, disse Marina, balançando a cabeça com tristeza. Você envolveu uma criança inocente na sua mentira. Que tipo de pai faz isso? A acusação cortou fundo, porque Ricardo sabia que ela estava certa. Havia envolvido Gabriel em seu engano, mesmo que o menino não soubesse disso. Marina já estava se dirigindo para a porta do café, mas se virou uma última vez. Preciso de tempo para entender tudo isso, Ricardo. Para pensar se consigo perdoar tamanha manipulação, mesmo sabendo que talvez seus sentimentos sejam sinceros agora. Marina, por favor, começou Ricardo, mas ela levantou a mão para interrompê-lo. Não, preciso processar isso sozinha. Você mentiu sobre sua identidade, sua situação, suas necessidades. Como posso saber o que é verdade e o que não é? Ricardo ficou sozinho na mesa, vendo a mulher que havia aprendido a amar sair de sua vida. Talvez para sempre. Sabia que havia arriscado tudo ao revelar a verdade, mas também sabia que não poderia construir um relacionamento sólido sobre bases de mentira e engano. Naquela noite, quando Gabriel perguntou ansiosamente sobre Marina, Ricardo teve que explicar ao filho que talvez não a vissem mais, sem entrar em detalhes sobre o que havia acontecido. Mas, papai, a Marina gostava de mim de verdade. Eu senti isso, disse Gabriel, com a sabedoria simples das crianças e os olhos cheios de tristeza. Por que ela não quer mais nos ver? Às vezes, os adultos complicam as coisas que deveriam ser simples, filho, respondeu Ricardo, abraçando Gabriel e lutando contra suas próprias lágrimas. As palavras inocentes do filho ecoaram na mente de Ricardo durante toda a noite. Talvez Gabriel estivesse certo. Talvez houvesse uma chance de Marina entender que, apesar da mentira inicial, o amor que havia florescido entre eles era real e verdadeiro. Mas agora só restava esperar e torcer para que o coração generoso de Marina fosse capaz de perdoar e dar uma segunda chance ao amor que havia nascido em meio ao engano e à mentira. 3 semanas se passaram desde a revelação no café e Ricardo vivia em uma agonia silenciosa. Cada dia que passava sem notícias de Marina era uma tortura que ele jamais imaginou enfrentar. Tentava manter a rotina normal para Gabriel, mas a criança percebia claramente que algo havia mudado no pai. Papai, você não está feliz, observou Gabriel durante o café da manhã, mexendo tristemente no cereal. É por causa da Marina? Ela ainda está brava com você?
A pergunta inocente de Gabriel era como uma punhalada no coração de Ricardo. Como explicar para uma criança que o pai havia destruído a única chance real de felicidade que a família havia encontrado? Papai cometeu um erro muito grande, filho, disse Ricardo, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Gabriel. Às vezes, quando os adultos querem proteger as pessoas que amam, acabam tomando decisões erradas. Mas a Marina é bondosa, insistiu Gabriel, com a lógica simples da infância. Pessoas bondosas perdoam quando outros pedem desculpas de verdade. Enquanto isso, Marina passava pelos dias mais difíceis de sua vida. A revelação de Ricardo havia abalado profundamente sua confiança, não apenas nele, mas em sua própria capacidade de julgar o caráter das pessoas. Durante anos, ela havia se orgulhado de conseguir enxergar além das aparências, de reconhecer bondade genuína, mesmo em situações adversas. Descobrir que havia sido enganada por tanto tempo a fez questionar tudo que acreditava saber sobre si mesma. No Hospital São Lucas, suas colegas notaram a mudança. Marina continuava realizando suas tarefas com a mesma dedicação, mas havia perdido o brilho no olhar e o sorriso constante que a caracterizavam. "Marina, você está diferente", comentou Carla, uma enfermeira que havia se tornado amiga próxima. "Aconteceu alguma coisa? Você parece triste." "Estou lidando com algumas situações pessoais", respondeu Marina vagamente, não se sentindo pronta para compartilhar a história complexa que vivia. Mas foi durante uma conversa com o Padre Miguel, da paróquia que frequentava desde criança, que Marina começou a encontrar alguma clareza em meio à confusão emocional. "Filha, você parece carregar um peso muito grande nos ombros", observou o padre idoso após a missa de uma tarde. "Gostaria de conversar?" Marina havia crescido vendo o Padre Miguel como uma figura paterna. Ele a conhecia desde pequena, havia consolado sua família durante momentos difíceis e sempre oferecia palavras sábias nos momentos de dúvida. "Padre, como sabemos quando devemos perdoar alguém que nos magoou profundamente?", perguntou Marina, sentando-se no banco da pequena capela vazia. "O perdão não é sobre merecer ou não merecer", respondeu o padre, com a voz gentil que havia acalmado tantas almas aflitas ao longo dos anos. "O perdão é sobre libertar nosso próprio coração do peso da mágoa. Mas e quando a pessoa mentiu durante muito tempo? Quando ela fingiu ser alguém que não era?" Padre Miguel estudou o rosto de Marina cuidadosamente. "Às vezes, minha filha, as pessoas mentem não por maldade, mas por medo. Medo de serem rejeitadas pelo que realmente são, medo de não serem amadas sem suas máscaras. Como posso saber se os sentimentos dela eram verdadeiros? Pelos frutos que aquele relacionamento produziu em sua vida", disse o padre, com sabedoria acumulada em décadas de aconselhamento pastoral. "Se aquela pessoa despertou em você sentimentos nobres, se fez você crescer como ser humano, se trouxe alegria genuína ao seu coração, então havia verdade ali, mesmo em meio ao engano." As palavras do padre ecoaram na mente de Marina durante os dias seguintes. Ela não podia negar que conhecer Roberto havia trazido elementos positivos à sua vida. Pela primeira vez em anos, havia se sentido valorizada não apenas como funcionária ou amiga, mas como mulher. E Gabriel, a criança, havia despertado nela um amor maternal que nem sabia que existia. Foi durante uma tarde particularmente difícil no hospital que Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Uma família havia chegado ao hospital em desespero. Uma menininha havia sofrido um acidente e precisava de cirurgia urgente, mas os pais não tinham condições de arcar com todos os custos. Observando a angústia daquela família, Marina lembrou-se da própria generosidade que havia demonstrado com Ricardo quando acreditava que ele precisava de ajuda. Lembrou-se de como se sentira bem ao estender a mão para alguém necessitado, independentemente de recompensas. "Quero ajudar",
disse Marina para a assistente social do hospital, oferecendo parte de suas economias para cobrir os custos que o convênio não pagaria. Marina, você não precisa fazer isso, protestou a assistente social. Não é sua responsabilidade. Eu sei, respondeu Marina, com um brilho diferente nos olhos. Mas é minha escolha. Algumas coisas fazemos porque são certas, não porque somos obrigados. Naquele momento, Marina compreendeu algo fundamental sobre si mesma. Sua bondade não dependia de reconhecimento ou retribuição. Ela ajudava as pessoas porque era quem ela escolhia ser, não porque esperava algo em troca. E essa realização a levou a uma compreensão mais profunda sobre Ricardo. Ele havia se disfarçado para encontrar bondade genuína, não para explorar ou prejudicar alguém. Havia mentido sobre sua identidade, mas não sobre sua necessidade desesperada de encontrar uma mãe amorosa para Gabriel. E quando ela olhava para trás, podia ver que os momentos mais especiais que haviam compartilhado foram aqueles em que as máscaras sociais haviam caído, quando Ricardo falava sobre seu filho, quando ela via a vulnerabilidade real por trás do disfarce. Naquela noite, Marina tomou uma decisão corajosa. Pegou seu celular e digitou uma mensagem que levou quase 1 hora para finalizar. Ricardo, precisamos conversar. Podemos nos encontrar amanhã no parque onde levou Gabriel? Às 3 horas da tarde. Do outro lado da cidade, Ricardo estava em seu escritório, tentando se concentrar em relatórios financeiros, quando seu celular vibrou. Ao ver o nome de Marina na tela, seu coração quase parou. Com mãos trêmulas, ele leu a mensagem várias vezes, tentando interpretar o tom por trás das palavras breves. Ela quer me ver, murmurou para si mesmo, sentindo uma mistura de esperança e terror. Não sabia se Marina queria conversar para dar uma chance ao relacionamento ou para encerrar definitivamente qualquer possibilidade entre eles. Na manhã seguinte, Ricardo acordou mais cedo que o usual e passou horas se preparando para o encontro. Desta vez, não havia disfarces ou mentiras. Vestiu roupas casuais, mas elegantes. Fez a barba cuidadosamente e escolheu palavras que expressassem sinceramente tudo o que sentia. Gabriel percebeu a mudança no pai durante o café da manhã. Papai, você parece diferente hoje, observou o menino. Menos triste. Vou conversar com a Marina hoje, disse Ricardo, não querendo criar falsas expectativas no filho, mas também não conseguindo esconder completamente sua esperança. Você vai pedir desculpas de verdade? Perguntou Gabriel com a sabedoria direta das crianças. Vou pedir desculpas e vou contar a ela o quanto vocês dois são importantes para mim. Às 3 horas em ponto, Ricardo chegou ao parque. O local estava menos movimentado que no dia do evento beneficente, com apenas algumas famílias aproveitando a tarde ensolarada. Ele escolheu o mesmo banco onde havia observado Marina brincando com Gabriel, esperando que aquelas memórias felizes pudessem ajudar na conversa que estava por vir. Marina chegou alguns minutos depois, caminhando lentamente pelo parque. Ricardo pode ver que ela também havia se preparado cuidadosamente para o encontro. Usava um vestido simples, mas bonito, tinha os cabelos soltos e carregava uma expressão serena, muito diferente da angústia que demonstrou no café semanas antes. Oi, Ricardo, disse ela simplesmente, sentando-se ao lado dele no banco, mas mantendo uma distância respeitosa. Marina, respondeu ele, com a voz embargada de emoção. Obrigado por vir. Não sei nem por onde começar a me desculpar. Eu quero ouvir, disse Marina, olhando diretamente nos olhos dele. Quero entender verdadeiramente por que você fez o que fez. Não a explicação rápida do café, mas a história completa. Quero conhecer o Ricardo verdadeiro. E assim, naquele banco do parque, onde Gabriel havia descoberto a alegria de ter uma figura materna carinhosa, Ricardo abriu completamente seu coração para Marina. Ricardo respirou fundo e começou a contar sua história de forma mais completa e honesta do que jamais havia feito com alguém.
Falou sobre a morte de Isabela durante o parto, sobre como havia se fechado emocionalmente para proteger a si mesmo e a Gabriel da dor. Descreveu as noites em que ficava acordado, observando o filho dormir, prometendo a si mesmo que faria qualquer coisa para dar a Gabriel o amor maternal que ele merecia. Depois que Isabela morreu, eu me tornei 2 homens diferentes, explicou Ricardo, com a voz pausada e cuidadosa. O empresário que todos conheciam, frio, calculista, sempre no controle. E o pai desesperado que via seu filho crescendo sem o amor de uma mãe. Marina ouvia em silêncio, observando como a dor ainda era visível no rosto de Ricardo quando ele falava sobre a esposa perdida. As mulheres que se interessavam por mim, eu podia ver em seus olhos que elas viam oportunidades, não amor. Viam a empresa, a mansão, o dinheiro. Gabriel era apenas um obstáculo a ser tolerado para chegar ao prêmio maior. E você decidiu que a mentira era a única forma de encontrar verdade, disse Marina, sem julgamento na voz. Eu sei como isso soa contraditório, admitiu Ricardo, mas estava desesperado. Gabriel começou a me perguntar por que ele não tinha mãe como as outras crianças. Uma noite, ele chorou perguntando se havia algo errado com ele, se era por isso que nenhuma mulher queria ser sua mãe. As palavras de Ricardo tocaram o coração de Marina. Ela podia imaginar a dor de uma criança inocente tentando entender por que era diferente dos amiguinhos. Foi então que decidi me disfarçar, continuou Ricardo. Não para machucar ninguém, mas para encontrar alguém que amasse Gabriel pelo que ele é, não pelo que pode herdar. Alguém que demonstrasse bondade genuína, mesmo sem saber que estava sendo observada. E você me encontrou, disse Marina suavemente. Encontrei muito mais do que esperava, respondeu Ricardo, olhando nos olhos dela. Esperava encontrar uma pessoa bondosa. Não esperava me apaixonar. Não esperava descobrir alguém que fez meu coração voltar a bater depois de anos adormecido. Marina sentiu as lágrimas se formarem nos olhos. Ricardo, o que você fez foi errado. Mentir para mim, usar minha bondade como teste. Eu sei, interrompeu ele. E me arrependo profundamente da forma como fiz isso. Mas, Marina, não me arrependo de ter encontrado você. Não me arrependo de ter visto Gabriel sorrir de verdade pela primeira vez em anos, quando você cuidou do machucado dele. Fale sobre Gabriel, pediu Marina. Conte-me como é ser pai dele de verdade, sem disfarces. O rosto de Ricardo se iluminou quando começou a falar sobre o filho. Contou sobre as manhãs em que Gabriel aparecia na cama dele, após pesadelos, sobre como o menino estava aprendendo piano e adorava tocar músicas para o pai. Descreveu a inteligência curiosa de Gabriel, suas perguntas filosóficas e a forma como ele via o mundo com esperança, apesar da perda da mãe. Ele pergunta sobre você todos os dias, disse Ricardo. Quer saber quando vai vê-la novamente, se você ainda gosta dele. Gabriel tem a capacidade natural das crianças de reconhecer amor genuíno, e ele sentiu isso vindo de você. Eu também senti algo especial por ele, admitiu Marina. Quando ele me abraçou no parque, quando disse que eu seria uma boa mãe, foi como se meu coração encontrasse um pedaço que sempre esteve faltando. Marina, eu sei que quebrei sua confiança de uma forma terrível. Sei que talvez você nunca consiga me perdoar completamente, mas posso provar que meus sentimentos são verdadeiros? Como? Perguntou Marina, genuinamente curiosa. Deixando você decidir, disse Ricardo, pegando delicadamente a mão dela. Se você quiser, podemos começar do zero. Meu nome verdadeiro é Ricardo Montenegro. Tenho 30 e poucos anos. Sou viúvo e pai de um menino incrível chamado Gabriel. Trabalho com incorporação imobiliária, moro em uma casa grande demais para 2 pessoas e me apaixonei por uma faxineira do Hospital São Lucas que tem o coração mais bonito que já conheci. Marina riu através das lágrimas, reconhecendo a sinceridade absoluta na voz dele.
E se você me der uma chance, continuou Ricardo, prometo que nunca mais haverá mentiras entre nós. Prometo que você conhecerá cada parte de minha vida, cada dificuldade, cada alegria. Prometo que tratará Gabriel e você como as pessoas mais importantes do mundo, porque é exatamente isso que vocês são. Marina ficou em silêncio por longos minutos, olhando para as próprias mãos entrelaçadas com as de Ricardo. Podia sentir a sinceridade dele, podia ver a vulnerabilidade real que ele estava demonstrando. Tenho medo, disse ela finalmente. De quê? Perguntou Ricardo gentilmente. De que você se canse de mim quando a novidade passar. Sou uma faxineira, Ricardo. Não tenho educação universitária, não conheço o mundo dos negócios, nunca viajei para outros países. E se você perceber que somos de mundos muito diferentes? Ricardo soltou a mão de Marina e segurou delicadamente o rosto dela, fazendo-a olhar nos seus olhos. Marina Santos, você é a mulher mais educada que já conheci. Você tem doutorado em bondade, mestrado em compaixão e graduação em amor verdadeiro. Você conhece idiomas que eu nunca aprendi. A linguagem do cuidado, da generosidade, da empatia genuína. E você já viajou para os lugares mais importantes, o coração das pessoas que precisavam de ajuda. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina agora. Eu te amo, disse Ricardo, pronunciando as palavras que havia guardado no coração durante semanas. Amo sua bondade, sua força, sua capacidade de ver beleza em tudo. Amo a forma como você faz Gabriel rir, como trata cada pessoa com dignidade. Amo você exatamente como é e não mudaria nada. Eu também te amo, sussurrou Marina, finalmente cedendo aos sentimentos que havia tentado reprimir. Amo o pai dedicado que você é. Amo sua vulnerabilidade. Amo a forma como seus olhos brilham quando fala sobre Gabriel. E amo que você tenha mudado sua vida inteira para encontrar o melhor para seu filho. Eles se beijaram ali no banco do parque, um beijo cheio de perdão, amor e promessas para o futuro. Era como se todas as feridas dos últimos meses estivessem finalmente cicatrizando. Então, disse Ricardo quando se separaram, você me daria a honra de conhecer oficialmente o Gabriel como Marina, a mulher que amo, não como a amiga do Roberto. Sim, respondeu Marina, sorrindo através das lágrimas, mas com uma condição. Qualquer coisa. Quero conhecer todos os aspectos da sua vida. Quero entender o trabalho, conhecer seus amigos, ver como vivem realmente. E quero que Gabriel entenda que não estou tentando substituir a mãe dele, mas sim dar a ele o amor maternal adicional que toda criança merece. Gabriel vai ficar radiante, disse Ricardo. E quanto aos outros aspectos, Marina, minha vida só faz sentido agora que você está nela. Semanas depois, Marina estava na mansão Montenegro pela primeira vez, observando Gabriel tocar piano na sala de estar. A casa estava sendo transformada. Flores frescas enfeitavam todos os cômodos, risadas ecoavam pelos corredores antes vazios, e havia uma sensação de família que não existia há anos. Marina! Exclamou Gabriel ao vê-la, correndo para abraçá-la. Você vai jantar com a gente hoje. Papai disse que você vai vir aqui sempre agora. Se você quiser, disse Marina, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Gostaria de ter você e seu pai como minha família. Sim, e você pode ser minha mãe do coração? Perguntou Gabriel com esperança. Seria a maior honra da minha vida, respondeu Marina, abraçando-o apertado. Meses depois, Ricardo e Marina se casaram em uma cerimônia simples e emocionante, no mesmo parque onde tudo começou. Gabriel foi o porta-alianças, radiante em seu pequeno terno, sabendo que finalmente tinha a família completa que sempre sonhou. Padre Miguel, que celebrou a cerimônia, disse em seu sermão: o amor verdadeiro não nasce da perfeição, mas da coragem de perdoar e recomeçar. Esta família encontrou-se através da bondade, cresceu através do perdão e prosperará através do amor genuíno. No Hospital São Lucas, uma placa dourada foi instalada na entrada.
Ala Pediátrica Marina Montenegro, onde o amor cura além da medicina. Ricardo havia feito uma doação substancial para reformar completamente o setor infantil, em homenagem à mulher que havia ensinado a ele e Gabriel o verdadeiro significado da família. Gabriel cresceu cercado pelo amor de dois pais dedicados. Aprendeu piano avançado, desenvolveu paixão por literatura e, mais importante, herdou a bondade natural de Marina e a determinação de Ricardo em fazer a diferença no mundo. Anos depois, quando amigos perguntavam a Ricardo como havia encontrado o amor verdadeiro, ele respondia: "Parei de procurar alguém para impressionar e comecei a procurar alguém para amar. E descobri que o amor verdadeiro não pode ser testado ou medido. Ele simplesmente é reconhecido pelo coração."